Pessoal, eu estava domingo à noite pensando, né, em alguns aspectos da nossa vida e acabei de fazer algumas lives sobre alguns pensamentos, sobre algumas coisas que eu penso, né, como nós podemos trabalhar, como nós podemos fazer. E hoje eu estava aqui lembrando, né, porque eu tô numa imersão grande na questão, uma questão de busca, principalmente sobre as influências que eu tenho, que eu tive, que você tem, dos nossos familiares, dos nossos pais, da nossa criação, aquilo que está no nosso subconsciente e tantas situações que nós vamos sendo submetidos ao longo da nossa vida e que nós vamos fazendo uma cópia, né, daquilo que nós vamos percebendo, o nosso subconsciente vai percebendo e a gente vai fazendo uma cópia sem nem perceber, porque o nosso cérebro é uma máquina fantástica, né? Nós vamos fazendo uma cópia e não vamos percebendo com o passar do tempo o que vai acontecendo, certo? E aí eu comecei a lembrar, né, que nós temos que, ontem eu ainda falei sobre isso, que nós temos que fazer o caminho de volta, né? Fazer o caminho para que a gente consiga voltar em alguns momentos e ressignificar algumas áreas das nossas vidas, ou para algumas pessoas talvez todas. Ressignificar, ou seja, sim, você precisa ressignificar alguns pontos da tua vida, né? Por isso que é importante a gente buscar o conhecimento, buscar o autoconhecimento, você te aprofundar, te conhecer um pouco mais, analisar a forma que você é, que é muito difícil, tá? A gente se autoanalisar, a gente se criticar, talvez em algumas situações, e a gente sofre com isso, né? Porque quando nós nos criticamos a nós mesmos ou entender por que nós agimos de alguma forma, que talvez você diga, que droga, por que eu ajo assim? Por que eu sou assim? Tudo existe um porquê. Você já parou para pensar sobre isso? Tudo existe um porquê. Por que você age dessa forma? Por que você é assim? Por que você pensa como você pensa? Por que você tem sucesso em algumas áreas? Por que você não tem sucesso em outras áreas? Tudo tem um porquê. Tudo está ligado. Está ligado lá com nosso subconsciente, com aquilo que ele gravou muito forte na nossa infância, na nossa formação, na nossa casa, aquilo que nós vimos, aquilo que os nossos pais pensavam que a gente não via, né? E a forma que os nossos pais conduziam a nossa casa. Então, o meu pai conduziu da melhor maneira possível, sim, o meu também, mas da forma que ele aprendeu. Minha mãe também, da mesma forma, foi a melhor mãe, porque mãe a gente só tem uma, né? Então, é aquela situação, a melhor mãe que eu já tive, né? E não queria ter outra, indiscutivelmente, seria ela. Mas o que acontece? São os formatos que vêm nas repetições. E aí nós temos que fazer esse mergulho, né? E quando nós fizemos esse mergulho, vamos falar o seguinte, é muito mais do que uma retrospectiva, é um mergulho interno, né? Para você buscar lá no teu subconsciente alguns aspectos ou alguns pontos que te impedem de progredir em determinadas áreas. É um assunto muito amplo, né, que não é muito simples de você explicar com poucas palavras. Eu ainda comentei ainda há pouco que tudo tem um porquê, tudo tem um pano de fundo. Tem um pano de fundo. Por que eu não prospero? Por que eu não tenho êxito, às vezes, nos relacionamentos? Eu digo eu quando eu falo um todo, gente. Não é? Então, nesse sentido, quando você acaba não tendo êxito, você acaba não prosperando em algumas áreas da tua vida, está lá ligado ao teu subconsciente. E você precisa voltar e ressignificar toda
essa trajetória? Tem como? Tem. Existe terapias, existem estudos, né, que você pode ir buscando de diversas formas. Por exemplo, a constelação familiar é uma delas, onde você pode ressignificar alguns pontos da tua vida. E eu recomendo. Eu já fiz alguns processos, né, de imersão na constelação, no olhar sistêmico, e ele ajuda muito. Ele ajuda você a ressignificar algumas situações da tua vida, né? Tem gente que bate contra e tudo bem, cada um pensa da forma que quer. Eu não estou aqui para ditar regra, né? E eu sempre digo que a vida ela vai te oferecendo diversas opções de você te melhorar. E aí cabe a você aceitar ou não, ou você experienciar ou não. Eu me permito experienciar algumas coisas. Você entra de cabeça em tudo, ou seja, claro que não. Tem coisas que eu mensuro, eu pontuo se é bom ou não, vou experimentando. Dale Carnegie disse, experiencia. Gostou? Continua. Não gostou? Retorna. Por exemplo, eu fiz algumas imersões no olhar sistêmico e eu percebi que é possível ressignificar algumas situações da minha história familiar. Que é possível eu ter um outro olhar a partir daquele momento e buscar algo que eu estava buscando e não estava tendo êxito. Por quê? Pelo olhar que eu estava tendo. Ah, era errado? Não sei se eu vou dizer para você que era o olhar errado, mas talvez não era a forma melhor de conseguir aquilo que eu gostaria ou que eu estava almejando. Então o olhar sistêmico ele te dá isso, ele te dá essa oportunidade de buscar algo com mais clareza, com mais profundidade, te abre um pouco a visão em relação a determinados assuntos dentro da tua casa, da tua família. Então é importante. Por isso nós temos que buscar o conhecimento. E aí, voltando lá, tem gente que não gosta, fora, e está tudo bem, respeito a tua opinião, certo? Então, nesse sentido, gente, vamos buscar ser melhor. De que forma? Começa a dar uma pontuada, dá uma analisada, por exemplo, se você não tem mais os teus pais, e você não lembra direito como é que era a conversa, conversa com os irmãos mais velhos, conversa com alguém da família, como é que era em casa? Ou se você tem essas memórias, com certeza você vai trazer a tua memória. Como é que era a tratativa do pai, da mãe em casa? Como é que eles se tratavam? Como é que eles se respeitavam? Como é que eles conversavam? Como é que eles tratavam nas questões do dia a dia? Tudo isso influencia na tua vida hoje, de uma forma muito forte, muito mais forte do que você imagina, muito mais forte do que você tem conhecimento. Se você começar a pontuar como que era, ou como é, a relação dos teus pais, entre eles, entre marido e mulher, a forma que eles se tratavam, a forma que eles lidavam com o dinheiro, a forma que eles lidavam com todas as situações que envolvem, ou que nos envolvem na sociedade, você vai perceber que essas influências são muito fortes na tua vida. Mesmo que teu pai não te deu regra, mesmo que a tua mãe não te disse, olha, tem que ser assim, tal, todos os itens, né? Que tem princípios que a gente vai aprendendo com o pai e a mãe só de observar. Sim ou não? Tem coisas que a gente não precisa nem que eles falem para nós, ou que não precisava que eles falassem para nós. Nós aprendemos, nós vamos fazendo uma cópia muito fiel disso. Por quê? Porque o nosso subconsciente, repetindo, o nosso cérebro é uma máquina extraordinária. Ela vai gravando tudo. E tudo isso vai trazendo à tona no nosso dia a dia. Quer você queira, quer não. Ele faz parte. E por que algumas pessoas, por exemplo, não conseguem sair da estagnação? Porque ela está presa naquele formato, que não era um formato de sucesso. É só a gente analisar. Existe caminhos para buscar? Existe. Com certeza, eu estou citando a constelação, o olhar sistêmico, mas existem tantos outros caminhos que você não precisa ir para o olhar sistêmico. Se você não gosta, não gosto de constelação, não gosto de olhar sistêmico, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Existem vários caminhos, de você buscar essa autoajuda e romper essas barreiras que impedem de você acessar o conhecimento, de você acessar, eu digo conhecimento, gente, porque quando eu digo acessar esse conhecimento, por exemplo, de como buscar o sucesso,
o conhecimento do sucesso. Ou ter o sucesso, não só o conhecimento, né? Porque não adianta conhecer. Como ter o sucesso? Como é que eu vou ser uma pessoa de sucesso? Eu sou uma pessoa de sucesso? Você é de sucesso? O que impede você ter sucesso? Tem áreas da vida que às vezes o camarada luta, bate e não consegue ter sucesso. Tem que ser resiliente, tem que ter resiliência. Veio a Covid e falaram, olha, é o momento de resiliência, é o momento das pessoas se reinventarem. Tem gente que se reinventou e ganhou dinheiro. Tem gente que se reinventou e implodiu. Não teve como seguir. Não é assim? E tudo está ligado lá com aquilo que nós gravamos. Você pode pesquisar, conversa com qualquer especialista, né? Você vai ver, se você estudar um pouquinho sobre neurociência, você vai entender que tudo está ligado. É importante que você pesquise, certo? E dá esse mergulho, dá uma refletida. Opa, como é que era na minha casa? Vou repetir aqui. Como é que meu pai agia em relação a tal situação? Como é que era a reação do meu pai? Qual era a tratativa do meu pai e da minha mãe quando chegava o dia do pagamento em casa? Era uma tratativa de felicidade, de planejamento, ou de desgraça, de sentimento, de miséria e de pobreza, que o dinheiro não dava para nada? Aí você que vai fazer essa análise, tem que fazer esse levantamento. E conforme era aquela tratativa, você pode perceber, se você não rompeu esses parâmetros, eles estão tendo fortes influências na tua vida até hoje. Porque aquele parâmetro, aquele modelo que você viu, o teu subconsciente copiou e trouxe para você. É fácil romper? Não, é difícil, não é simples, mas é necessário. Nós temos que fazer essa busca interior. Nós temos que fazer essa busca no nosso subconsciente. Como é que era? Como é que eles se tratavam? Meu pai chegava em casa, a tratativa com minha mãe era boa? Era respeitosa? Era recíproco entre os dois? Só são perguntas, eu não estou afirmando nada. Só estou perguntando. E aí você vai buscar isso e vai perceber o quão isso está tendo influência na tua vida. Então, é possível reparar? Sim. É possível modificar? Sim. Vai doer? Dói. Porque vai mexer. E porque quando a gente busca o crescimento dói. Não é assim? A gente acaba, tem que mexer nisso agora. Deixa assim mesmo, a vida é assim. Não, a vida não é assim. Deus não te criou para o infortúnio. Deus não te criou para que você não tivesse êxito. Deus não te criou, não permitiu você estar ouvindo esse vídeo agora para que você não tivesse êxito, para que você tem que ter êxito. Deus te criou para ter êxito, para ser feliz em todas as áreas da tua vida, para você ser realizado, para você se completar com onde você está. Eu não me completo, não me acho. Tem gente que fala, poxa, eu estou saindo de um relacionamento, não me achei, estou em outro, me achei, eu preciso me encontrar. E não estou dizendo que você não possa desfazer relacionamento, cada um sabe de si, mas você precisa te encontrar. Procure te encontrar. Porque quando você se encontrar, pode ter certeza disso, que as coisas vão se encaixar de uma forma extraordinária. O que era difícil fica muito fácil. O que era muito obstáculo acaba ficando simples de encaixar, de você sorrir de qualquer situação. E você vai observar que a felicidade está em tantas coisas muito pequenas que talvez você não observe hoje. Porque não está se encontrando. Que talvez o modelo que o teu subconsciente copiou lá atrás, o modelo que o teu subconsciente traz para você, era um modelo que não servia. Não era o ideal, e não estou nem condenando o pai e a mãe, era o que eles sabiam, que já era um modelo que eles haviam copiado, dos nossos avós, dos nossos bisavós e dos nossos ancestrais. E eu falei isso, numa live, e estou repetindo aqui no vídeo, porque é um assunto muito forte, é muito forte, ele é muito forte para a gente mudar,
Nós precisamos ter esse olhar o nosso subconsciente para a nossa formação, a forma que nós fomos criados, a forma que nós fomos educados, os exemplos que nós tivemos. Estava errado? Não estou dizendo, era o que eles sabiam, era o melhor que eles tinham. E damos graças a Deus por isso. Porque foi o jeito que eles aprenderam. Mas é possível ressignificar isso? É possível. É possível buscar uma melhora? Sim, é possível. Então busque essa melhora, não importa qual é a tua idade. Ah, Ciro, mas eu já estou com tantos anos, né? Eu vou buscar isso agora. Cara, viva melhor. Tenha sentimentos melhores em relação a você mesmo. Lembrando, Deus te criou para ser feliz. Deus te criou para realizar. Deus te criou para que você tenha sucesso. Para que você tenha êxito. Não para que você viva no fracasso, no infortúnio. Deus te criou e permitiu que você chegasse até aqui para que você tenha sucesso. Pense nisso. Como é que eu posso ressignificar algumas situações da minha vida? Existem caminhos, muitos caminhos, que é possível você buscar essa ressignificação. E você vai perceber que a vida fica muito mais leve, fica muito mais fácil para atingir os teus objetivos, para alcançar os teus propósitos. Todos nós temos objetivos, todos nós temos sonhos, sim ou não? Temos, né? Queremos atingir? Sim. E por que uns atingem e outros não? Por que tem gente que planeja e nunca consegue? Tem gente que se sente um fracassado. Precisa ressignificar algumas áreas da tua vida. Se você não fizer isso, infelizmente, você vai ter muita dificuldade de alcançar aqueles propósitos que você está buscando. Ah, precisa buscar? Precisa. Ah, como é que eu vou ter sucesso? Buscando sabedoria, indiscutivelmente, lendo, pesquisando, estudando, se melhorando, mas tem situações que se você não voltar lá, no teu passado, na tua infância, na tua formação, ressignificar um pouquinho lá no teu subconsciente, as coisas não vão mudar. Tenha certeza disso. Forte abraço. Fique com Deus.